Meu noivo, que pesa 140 quilos, me chamou para conversar e disse que eu precisava emagrecer para as fotos do nosso casamento, porque queria ter orgulho da noiva dele. Na hora, tirei meu anel e falei que ia perder peso ali mesmo. Conheci o Dennis numa conferência de trabalho há 4 anos. Ele era engraçado, confiante, me fazia rir até doer a barriga. Sempre foi um cara grande, e isso nunca foi um problema para mim. Sempre achei que a aparência era só detalhe. O que importava era como a pessoa te tratava. Quando começamos a namorar, eu pesava 64 quilos e vestia 38. O Dennis vivia dizendo o quanto me achava bonita. Às vezes, brincava dizendo que não entendia como alguém feito eu podia querer ficar com ele. Depois de 2 anos, ficamos noivos. Ele me pediu em casamento no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro. Se ajoelhou, chorou de verdade e disse que queria passar o resto da vida me fazendo feliz. Aceitei porque amava ele e acreditava que ele me amava exatamente do jeito que eu era. Assim que começamos a planejar o casamento, o Dennis fez questão de opinar sobre tudo. Salão, buffet, banda, até as cores, que tinham que ser azul marinho e dourado. Queria convidar gente que eu nem conhecia. Deixei ele decidir quase tudo porque ele estava tão animado que achei justo ele ter o casamento que sempre sonhou. Quando escolhemos o fotógrafo, o Dennis ficou 3 horas pesquisando pacotes na internet, analisando álbuns de casamento como se fosse apresentação de trabalho. Montou planilha, comparou preços, estilos, tudo. Achei até fofo ver ele tão preocupado em registrar nosso dia especial. Da noite em que fechamos o contrato, ele me chamou para sentar na cozinha e disse que precisava conversar sério. Falou que andava pensando nas fotos e em como a gente ia aparecer. Disse que queria um álbum para se orgulhar pro resto da vida. Concordei, claro. Então ele soltou que eu precisava emagrecer. Disse que a câmera engorda uns 10 quilos e não queria que eu parecesse maior nas fotos. Falou que se eu perdesse uns 14 quilos já resolvia. Disse que como faltavam 8 meses, dava tempo se eu começasse já. Ele já tinha até pesquisado umas dietas e academias que poderiam me ajudar. Fiquei sentada, tentando absorver o que estava acontecendo. Pedi pra ele repetir, e ele repetiu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Disse que só queria que eu estivesse no meu melhor, que noiva tem que brilhar no casamento, e que emagrecer só ia me deixar mais bonita ainda. Falou que só dizia isso porque me amava, queria o melhor para nós. Perguntei se ele também pretendia emagrecer. Ele riu, aquele riso de deboche, como se eu tivesse contado uma piada. Disse que era diferente, que noivo não precisava se preocupar tanto com a aparência nas fotos, que todo mundo ia olhar para mim de qualquer jeito, então era justo eu me esforçar. Disse que ele ia ficar ótimo de terno, porque terno valoriza qualquer corpo. Falei que ele pesava 140 quilos e eu, 64. Falei que, sinceramente, se alguém ali precisava emagrecer, não era eu. O Dennis ficou ofendido, disse que eu estava perdendo o foco, que não era questão de saúde, mas de estética. Falou que esperavam que a noiva tivesse um certo padrão e que eu não estava correspondendo. Disse que a mãe dele concordava e achava que eu podia dar uma enxugada antes do casamento. Perguntei quando ele tinha conversado com a mãe sobre meu corpo. Ele falou que foi semana passada, olhando minhas fotos antigas juntos. Segundo ele, a mãe achou que eu tinha engordado desde que começamos a namorar e que o casamento era a motivação perfeita para eu voltar à forma. Mas eu não tinha engordado nada. Continuava com o mesmo peso desde o dia em que nos conhecemos, correndo 5 quilômetros todo dia, fazendo yoga 2 vezes por semana. Nada no meu corpo tinha mudado, só a maneira como o Dennis e a mãe dele passaram a me ver. Não gritei, não chorei. Só fiquei olhando para o homem com quem eu tinha aceitado casar e percebi que, no fundo, eu não conhecia ele de verdade. Perguntei se ele ainda queria casar comigo caso eu não emagrecesse. Ele hesitou e, naquele momento, eu entendi tudo o que precisava saber. Ele disse que ainda casaria, mas talvez ficasse decepcionado. Falou que queria se orgulhar da noiva dele e esperava que eu não fosse egoísta com isso. Tirei o anel de noivado e coloquei em cima da mesa. O Dennis ficou olhando para o anel, sem entender. Perguntou o que eu estava fazendo. Respondi que estava perdendo peso. Ele ficou confuso e perguntou quanto. Eu disse, uns 82 quilos. Demorou alguns segundos para ele perceber que eu estava falando dele. Os olhos dele ficaram grudados no anel, como se nunca tivesse visto aquilo antes. O diamante refletiu a luz da cozinha e espalhou pequenos arco-íris pela mesa. Fiquei vendo ele processar o que eu tinha dito. O rosto dele foi da confusão para puro pânico. Tentou falar, abriu a boca 2 vezes antes de conseguir. Quando conseguiu, a voz saiu fina, tensa, de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Perguntou se eu estava falando sério. Eu disse que nunca tinha estado tão séria na minha vida. Falei que precisava que ele saísse do nosso apartamento hoje, para eu conseguir pensar direito. Sem ele na minha frente tentando me convencer de que pedir para eu emagrecer 14 quilos era razoável. Ele se jogou para trás na cadeira, arrastando no chão, e disse que o nome dele estava no contrato igual ao meu. Falou que aquela também era a casa dele, e que não ia sair. Levantei, peguei minha bolsa no balcão. Minhas chaves estavam no mesmo lugar de sempre, no potinho ao lado do micro-ondas. Peguei e parecia que pesavam mais do que o normal. Fui até a porta e o Dennis gritou perguntando para onde eu achava que estava indo. Não respondi. Só abri a porta, saí para o corredor e segui andando até chegar no meu carro. O caminho até o apartamento da Felícia levou 20 minutos, mas parecia que tinha durado uma eternidade. Cada semáforo demorava uma vida. Minhas mãos tremiam no volante. Fiquei repetindo na cabeça o que o Dennis disse sobre a câmera engordar 10 quilos e sobre ele querer se orgulhar da noiva. As palavras rodavam na minha mente como uma música grudenta. Estacionei no prédio da Felícia às 9 da noite e fiquei 1 minuto dentro do carro antes de conseguir sair. O apartamento dela ficava no 3º andar e eu resolvi subir de escada. Precisava gastar um pouco da ansiedade. Bati na porta, ela abriu vestindo uma calça de pijama e um moletom antigo da faculdade. Olhou para mim e só se afastou, sem dizer nada, me puxando para dentro e fechando a porta atrás de nós. O cheiro de velas de baunilha, que ela sempre comprava na feira, tomava conta do lugar. Me levou direto para o sofá e sumiu na cozinha. Dava para ouvir ela enchendo a chaleira e ligando o fogão. Logo voltou com 2 canecas e uma caixa de chá, sentou-se ao meu lado. Comecei a falar, e quando vi, não conseguia mais parar. Falei tudo. O que o Dennis disse do meu peso, das fotos, da mãe dele concordando, da dúvida dele quando perguntei se ainda queria casar. Falei até de ter tirado o anel. Felícia só me ouviu, sem interromper uma vez sequer, repondo meu chá sempre que a caneca ficava vazia. No dia seguinte, acordei no sofá dela, o pescoço dolorido e o celular vibrando na mesinha de centro. A tela mostrava 17 chamadas perdidas do Dennis. Passei por uma dúzia de mensagens, todas começando com pedidos de desculpa e terminando em acusações. Uma dizia que eu estava exagerando por causa de uma sugestão simples. Outra que ele só queria me ajudar a ser minha melhor versão. Uma terceira citava a mãe dele, e como ela só queria o melhor para nós dois. Virei o celular de tela para baixo e pressionei as mãos contra os olhos. Felícia saiu do quarto com outro pijama e perguntou se eu queria café. Aceitei, mesmo quase nunca tomando. Ela fez na prensa francesa e me entregou uma caneca com os dizeres, em letras brancas. Mesmo assim, ela persistiu. Fiquei abraçada à caneca quente, olhando para o celular como se ele fosse explodir a qualquer momento. Dennis mandou mais 3 mensagens enquanto eu encarava a tela. Primeiro disse que a gente precisava conversar como adultos, depois que eu estava sendo infantil. E por último que a mãe dele estava muito chateada. Desliguei o celular de vez e tomei meu café. Felícia preparou ovos mexidos com torradas e sentamos na pequena mesa da cozinha. Ela perguntou o que eu queria fazer e percebi que não fazia ideia. Pegou um guardanapo de papel e uma caneta da gaveta de bagunça e começou a fazer uma lista. Conta bancária, talvez síndico e advogado. E descobrir o que você realmente quer. Essa parte ela sublinhou 2 vezes. Falou que eu precisava abrir minha própria conta antes que o Dennis fizesse alguma besteira com nosso dinheiro conjunto. Que tinha que conversar com o síndico sobre o contrato do apartamento. E que descobrir o que eu queria vinha antes de tudo. Antes que o Dennis me desgastasse com explicações e desculpas. Olhei para a lista e senti algo mexendo comigo. Me dei conta de quanto tinha me diminuído para caber nos planos do Dennis e da mãe dele. Deixei ele decidir tudo. O salão, o buffet, a banda, as cores. Ri de piadas sem graça. Concordei com coisas que não queria só porque ele parecia ter tanta certeza.
mesa. Cansei de me encolher. Falei pra Felícia que tinha acabado de chegar nesse limite, e ela só estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Voltei pro apartamento às 11, quando sabia que o Denis estaria no trabalho. O carro dele não estava lá, mas mesmo assim meu coração acelerou quando girei a chave na porta. Estava tudo exatamente igual. A louça do jantar na pia, o anel de noivado no mesmo lugar na mesa da cozinha. Fiquei um bom tempo olhando pro anel. À luz do dia, o diamante parecia até menor. Me perguntei como já achei aquilo bonito. Fui até o quarto, peguei 2 malas do armário e comecei a arrumar roupas. O suficiente para uma semana ou 2. Coloquei meu notebook, tênis de corrida, as fotos da minha família do criado mudo, o tapete de yoga, minha caneca preferida, e levei também os livros da cabeceira e o diário que escrevo desde a faculdade. Olhei o apartamento mais uma vez e percebi como quase nada ali era realmente meu. Os móveis vinham do antigo apartamento do Denis. Os quadros tinham sido escolhidos pela mãe dele. Minhas coisas cabiam em 2 malas. Fechei as 2 e saí, sem olhar de novo para o anel. Estava colocando a segunda mala no carro quando o Denis chegou. Ele parou do meu lado e saiu antes que eu fechasse o porta-malas, perguntando o que eu estava fazendo. Disse que só estava pegando minhas coisas. Ele insistiu que a gente precisava conversar como adultos. Falei que a gente podia conversar depois que eu tivesse tempo de processar tudo. Ele se aproximou dizendo que eu estava sendo irracional, que passou a noite toda pensando e talvez tenha se expressado mal, mas que o ponto dele continuava válido, que toda noiva quer estar linda no casamento, que só queria me ajudar a alcançar meus objetivos. Respondi que nunca quis perder 15 quilos, que meu único objetivo naquele momento era me afastar para poder pensar. Ele disse que esse era justamente o problema. Eu estava transformando uma conversa simples num drama, que se eu escutasse ia entender que era por amor. Fechei o porta-malas, entrei no carro. Denis ficou parado ali, falando pela janela fechada. Eu só via a boca dele se mexendo. Liguei o carro e saí enquanto ele continuava ali. Mais tarde, minha irmã Imogen me ligou e contei tudo. Ela ficou em silêncio um bom tempo. Depois disse que estava entrando no carro naquele exato momento e chegaria no apartamento da Felícia em 3 horas. Tentei dizer que não precisava, mas ela insistiu. Chegou pontualmente, dirigindo a caminhonete dela. Me abraçou tão apertado que fiquei sem ar. Perguntou se eu ainda tinha a chave do apartamento. Respondi que sim. Ela disse ótimo, porque iríamos buscar o restante das minhas coisas agora. Fomos até lá. O carro do Denis já tinha saído. Imogen não perdeu tempo olhando ao redor ou fazendo perguntas. Só começou a carregar as caixas, pegou minhas roupas de inverno, minhas coisas da cozinha, empacotou minha escrivaninha, a estante e até o abajur que comprei num bazar há 3 anos. O tempo todo ela resmungava baixinho sobre homens que acham que mulher só serve pra sair bem na foto deles. Soltava umas como 150 quilos. Olha a cara de pau. E a mãe dele podia ir catar coquinho. Ver a raiva dela por mim me fazia me sentir menos louca por ter ido embora. Me dava uma certa certeza de que talvez eu não estivesse exagerando, afinal. O banco estava lotado naquela terça de manhã, mas mesmo assim fiquei firme na fila. Quando finalmente cheguei no balcão, a atendente perguntou em que podia ajudar, e eu disse que precisava abrir uma conta corrente nova. Ela abriu os formulários no computador, pediu meus dados, não quis saber o motivo, nem perguntou nada sobre o dinheiro. Só foi preenchendo tudo, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Transferi metade das nossas economias pra minha nova conta. O saldo que apareceu na tela era menor do que eu queria, mas maior do que eu temia. Assinar aqueles papéis dava um frio na barriga, mas ao mesmo tempo parecia o certo a fazer. A moça imprimiu meus cheques temporários, entregou meu cartão de débito e me passou tudo pelo balcão. Saí de lá sentindo que de verdade estava dando o primeiro passo pra alguma coisa. Eu ainda não sabia o que era, mas soava como independência. Na quarta noite, o Denis apareceu no apartamento da Felícia sem avisar. Eu estava sentada no sofá dela, comendo comida chinesa que tinha sobrado, quando ouvi as batidas na porta. Felícia olhou pelo olho mágico e sussurrou o nome dele pra mim. Balancei a cabeça e ela entendeu. Abriu a porta, mas deixou a corrente, e eu ouvi o Denis pedindo pra conversar comigo a sós. Felícia disse que eu entraria em contato quando estivesse pronta e que ele precisava respeitar meu espaço. O Denis levantou a voz dizendo que aquilo era um absurdo, que eu estava sendo manipulada pelas minhas amigas, que a Felícia estava me colocando contra ele. Felícia respondeu que as coisas não funcionavam assim e que ele precisava ir embora. Ele ainda falou mais alguma coisa que não conseguia entender, e logo depois ouvi um barulho forte, tipo um chute. Felícia fechou a porta, trancou e voltou pro sofá dizendo que ele tinha dado um chute no batente tão forte que até deixou marca. Ficamos ali, quietas, ouvindo os passos dele se afastando. Na quinta tarde, fui encontrar com a proprietária no escritório dela, no primeiro andar do prédio. Era uma senhora de uns 50 anos, óculos pendurado numa correntinha no pescoço, que puxou meu contrato no computador e perguntou qual era a situação. Expliquei que tinha terminado com meu noivo e que um de nós precisava sair do apartamento. Ela assentiu do jeito de quem já ouviu essa história 1000 vezes. Disse que sentia muito por mim, mas o contrato só acabava daqui a 4 meses e que até lá, tanto eu quanto o Denis éramos responsáveis pelo aluguel. Falou que se um quisesse sair antes, teria que encontrar alguém pra assumir a parte no contrato, mas que ela precisaria aprovar o novo inquilino e ajudaria no que pudesse. Agradeci e subi sentindo que, pelo menos, agora eu tinha uma missão concreta, achar alguém pra ficar com minha parte. Era algo objetivo pra eu focar em vez de só me sentir presa nesse limbo entre a vida antiga e qualquer coisa que viesse depois. Voltei ao trabalho na segunda e tentei agir normalmente. Otto passou na minha mesa umas 10 da manhã, com um café na mão, perguntando se eu queria almoçar depois. Aceitei, porque negar ia deixar o clima estranho. Caminhamos até uma lanchonete 2 quadras do escritório e sentamos perto da janela. Otto perguntou dos preparativos do casamento e sentiu o estômago embrulhar. Ele tinha visto o Denis comigo na festa de fim de ano da firma, em dezembro. Naquela noite, Denis ficou o tempo todo com o braço em volta de mim, falando pra todo mundo que estava se dando bem no casamento. Dei uma mordida no sanduíche pra ganhar tempo e respondi pro Otto que estava um pouco estressada com o casamento, mas que nada era impossível de resolver. Minha voz soou tão falsa que até eu percebi. Otto sentiu, mudou de assunto pra um prazo do projeto da semana seguinte e não insistiu. Agradeci mentalmente por isso. Voltando pro escritório, caiu a ficha de quantas pessoas conheciam o Denis e iam acabar fazendo perguntas pra quais eu não tinha resposta. Na terça tarde, meu celular vibrou no meio de uma reunião. Denis mandou mensagem dizendo que a mãe dele queria conversar comigo pra esclarecer esse mal-entendido e que ela podia ajudar a gente a voltar ao normal. Fiquei olhando pra mensagem até alguém me perguntar sobre o relatório trimestral e precisei fingir que estava prestando atenção. Saí da reunião, fui pro banheiro e reli a mensagem. Eu sabia muito bem de onde vinha aquela ideia de eu emagrecer. Denis não tinha pensado sozinho. Ele vinha conversando sobre meu corpo com a mãe dele fazia tempo, talvez meses. Bloqueei o número dela antes que desistisse. Não precisava nem das explicações, nem da manipulação dela. Denis mandou mais 3 mensagens querendo saber por que eu não tinha respondido à mãe dele. Virei o celular pra baixo, tentei focar no trabalho. A cerimonialista ligou na quarta de manhã, toda animada pra perguntar sobre a confirmação final dos convidados. Fechei a porta do escritório antes de dizer que íamos cancelar tudo. O tom dela mudou na hora. Falou que entendia, que essas coisas acontecem, mas explicou que a gente ia perder quase todos os depósitos. O local exigia aviso com 90 dias de antecedência pra reembolso integral e já tinha passado do prazo. O buffet ficava com metade do valor de qualquer jeito. A banda também não devolvia o sinal. Só a fotógrafa aceitou devolver, descontando uma taxa administrativa. Fiz as contas enquanto ela ainda falava. Mais de 8 mil dólares perdidos. Mesmo assim, pedi pra cancelar tudo. Ela disse que enviaria a papelada por e-mail e lamentou que as coisas não tenham dado certo. Desliguei sentindo um aperto pelo dinheiro jogado fora, mas também um alívio. 8 mil dólares pra fugir de um casamento baseado em aceitação condicional. No fim das contas, saiu até barato. Na quinta noite, Felícia ligou dizendo que eu devia procurar ajuda profissional. Ela falou que a amiga era ótimo, mas que eu precisava de apoio de verdade pra processar tudo que tinha acontecido. Já tinha até pesquisado terapeutas do meu convênio e achou uma chamada Maya Lindsay, que tinha horário pra semana seguinte. Marquei a consulta com Felícia ainda na linha, porque sabia que sozinha eu ia acabar desistindo. A primeira
sessão foi na terça seguinte, às 4 da tarde. O consultório da Maia ficava num prédio no centro, e a sala de espera tinha aquele cheirinho de lavanda no ar. Ela era mais nova do que eu imaginava. Tinha o cabelo escuro preso num coque elegante. Maia me pediu para contar como eu achava que seria meu casamento. Falei sobre a cerimônia, sobre a casa que a gente queria comprar, sobre os filhos que talvez tivéssemos algum dia. Ela só escutou, sem me interromper. Depois, quis saber como eu imaginava o cotidiano com o Denis. E foi aí que percebi que só conseguia imaginar uma vida tentando alcançar expectativas que mudariam o tempo todo, só para eu continuar me sentindo insuficiente. Eu passaria o casamento inteiro me perguntando se era magra o bastante, bonita o bastante, boa o bastante. Maia fez umas anotações no caderno e perguntou como tudo aquilo me fazia sentir. Respondi que me deixava triste perceber que quase aceitei viver desse jeito. Na tarde de sexta, recebi uma notificação de correio de voz no celular. Denis tinha me encaminhado uma mensagem que a mãe dele deixou no celular dele. Ouvi sentada no carro, no estacionamento do trabalho. A voz dela era dura, irritada. Disse que eu era egoísta e imatura por ter terminado com um homem bom por causa de conselhos bem intencionados. Falou que o Denis merecia alguém melhor, alguém que soubesse lidar com críticas construtivas. Ainda disse que eu estava cometendo um grande erro. Depois, o tom dela mudou. Ficou quase doce, e ela começou a falar sobre como eu tinha me acomodado no relacionamento. Comentou que já tinha avisado o Denis meses antes que, se eu não me cuidasse, ia relaxar depois do casamento. Disse que só estava tentando evitar que isso acontecesse. A mensagem durou uns 2 minutos. Ouvi 2 vezes, tentando entender como alguém podia pensar daquele jeito. Ela vinha falando mal de mim para o Denis havia meses, dizendo que eu estava acomodada, prevendo que eu ia engordar, colocando minhocas na cabeça dele até virar aquele pedido absurdo para eu emagrecer 15 quilos. Apaguei a mensagem com uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. No sábado de manhã, fui tomar café com a Felícia e contei sobre o correio de voz. Ela ficou indignada por mim. Falou umas coisas sobre a mãe do Denis que me fizeram rir pela primeira vez em dias. Depois, me contou algo que tinha ouvido de uma amiga em comum. O Denis andava por aí dizendo que eu terminei do nada, por causa de uma besteira envolvendo o planejamento do casamento. Na versão dele, eu parecia instável. Ele se fazia de vítima e dizia que tinha sido pego de surpresa. Senti o rosto ferver. Felícia perguntou se eu queria contar a verdade para todo mundo. Na hora disse que sim, mas depois pensei melhor. Lembrei do que a Maia falou na nossa sessão, sobre focar na minha recuperação, em vez de tentar controlar o que os outros pensam. Eu não queria desperdiçar minha energia me defendendo para quem provavelmente acreditaria no Denis de qualquer jeito. Felícia concordou que talvez fosse o melhor, mas falou que, se alguém perguntasse para ela, diria sem problema que o Denis estava inventando. No domingo à tarde, ela me ligou com uma notícia boa. O namorado dela conhecia um cara procurando apartamento, e ele precisava de um lugar para morar já no mês seguinte. Se interessou em assumir minha parte do contrato. Falei com a proprietária, expliquei a situação. Ela disse que ia analisar o crédito do novo inquilino, mas parecia animada. Mandei uma mensagem para o Denis avisando que achei alguém para ficar com minha metade do contrato. Ele ligou na mesma hora, com a voz alta e irritada, dizendo que eu estava abandonando nosso lar, que estava desistindo da gente, que nem queria tentar resolver as coisas. Esperei ele acabar de falar e respondi: quem abandonou o relacionamento foi você, quando condicionou seu amor ao meu corpo. Ele reclamou que aquilo não era justo. Falei que era sim, totalmente justo, e desliguei. Minhas mãos tremiam, mas me senti orgulhosa de ter me defendido. Na noite de segunda, não consegui dormir, então levantei e comecei a olhar fotos antigas no notebook. Achei fotos de quando eu e o Denis começamos a namorar, 4 anos atrás. Uma da conferência onde a gente se conheceu, outra do nosso terceiro encontro num jogo de beisebol, uma do fim de semana na praia 6 meses depois. Eu estava igualzinha a hoje, mesmo rosto, mesmo corpo, mesmo tamanho. O fato de eu não ter engordado nada só deixava o pedido dele ainda mais absurdo. Ele não estava reagindo a nenhuma mudança real, só queria me controlar, com medo de um futuro imaginário em que eu não atendesse às expectativas dele. Ou talvez ele sempre tenha pensado desse jeito e só esperou ficarmos noivos para falar em voz alta. De qualquer forma, tudo isso só confirmou que tomei a decisão certa. Fechei o notebook, voltei para a cama e dessa vez consegui dormir. Na quarta-feira, Denis mandou mensagem perguntando se podíamos conversar sobre a divisão das nossas coisas. Marcamos num café perto do meu trabalho, quinta à tarde. Ele já estava lá quando cheguei, sentado numa mesa no fundo. Levantou como se fosse me abraçar, mas eu sentei logo. Ele se sentou de novo e começou a falar sem parar. Disse que não era isso que queria, que estava nervoso com as fotos porque casamento é caro e ele queria que tudo fosse perfeito. O fotógrafo ia custar 15 mil reais e ele queria boas fotos pelo valor pago. Falou que nunca quis me magoar, que eu estava exagerando. Ele falou por uns 20 minutos quase sem respirar. Fiquei calada, só olhando para ele. Quando finalmente parou, perguntou se eu não ia responder. Olhei para o Denis e falei: pedir para a parceira emagrecer só para sair bem na foto não é nervosismo, é crueldade disfarçada de preocupação. Disse que o fato de ele não enxergar isso só mostrava que a gente não tinha que se casar. O rosto dele ficou vermelho, a voz aumentou tanto que as pessoas começaram a olhar. Ele perguntou por que eu estava punindo ele por se importar com o casamento, disse que só queria tornar o dia especial para nós dois, falou que eu estava sendo teimosa e irracional. Me levantei enquanto ele ainda falava, saí do café, entrei no carro e fui embora. O celular não parava de vibrar com mensagens dele, mas não li nenhuma. Eu tinha terminado de me explicar para quem não queria ouvir. Na segunda de manhã, abri meu e-mail do trabalho e vi uma mensagem da organizadora da conferência. O evento anual de desenvolvimento profissional ia acontecer no mês seguinte. Passei a lista de participantes e lá estava o nome do Denis, 3 linhas abaixo do meu. Meu estômago virou. Eu tinha me inscrito nessa conferência 6 meses antes, quando a gente ainda estava junto e fazendo planos para o futuro. Só de pensar em passar 3 dias no mesmo hotel já me dava vontade de desistir da inscrição. Comecei a escrever um e-mail pedindo para trocar de sessão, mas parei no meio. O Denis já tinha tomado 4 anos da minha vida e influenciado cada decisão que tomei nesse tempo. Não ia deixar que ele atrapalhasse minha vida profissional também. Apaguei tudo e mandei outra mensagem, pedindo para a organizadora se era possível nos colocarem em sessões diferentes, já que trabalhávamos em áreas parecidas e seria melhor para a empresa se participássemos de trilhas distintas. Em menos de 1 hora, ela respondeu dizendo que garantiria o mínimo de contato possível. Fiquei aliviada e orgulhosa por ter defendido meu espaço, em vez de simplesmente sumir para facilitar as coisas. Naquela tarde, tive terapia com a Maia. Ela perguntou como eu estava lidando com a separação e contei sobre a situação da conferência. Depois, falei de uma coisa que estava me incomodando. Não conseguia parar de pensar nos preparativos do casamento e em como o Denis decidiu absolutamente tudo. Maia pediu para eu listar o que realmente tinha sido escolha minha. Fiquei tentando lembrar. O lugar foi porque ele gostava da arquitetura. O buffet, porque ele queria um cardápio específico. A banda, porque tinha ouvido no casamento do primo. As cores, porque azul marinho e dourado eram as da faculdade dele. A lista de convidados era basicamente família e amigos dele. Meu vestido fui eu que escolhi, mas até isso foi com a mãe dele junto, dando pitaco sobre o que ia ficar bom nas fotos. Maia perguntou o que eu teria escolhido para o casamento se dependesse só de mim. E aí percebi que nunca tinha parado para pensar nisso. Denis sempre parecia tão empolgado que eu só acompanhava os planos dele. A Maia falou que isso era um padrão. Ele tomava as decisões por nós, sem me consultar de verdade. E eu aceitava porque achava que era assim que funcionava um relacionamento. Mas no fundo, compromisso é quando os dois têm voz. O que a gente tinha era Denis decidindo tudo, e eu só concordando, porque discordar parecia impossível. Saí da terapia me sentindo como se tivessem acendido a luz de um quarto onde eu vivia há 4 anos. Finalmente conseguia enxergar todos os móveis onde vinha tropeçando no escuro. Naquela noite, a Imogen me ligou dizendo que tinha achado um estúdio para alugar, disponível imediatamente. Ela mandou as fotos, e o lugar era minúsculo. A cozinha era só um fogareiro elétrico e uma geladeirinha. O banheiro era tão apertado que dava para lavar as mãos sentada no vaso. O aluguel era $200 a mais do que minha parte no apartamento
casamento antigo, mas estava disponível agora e seria só meu. Falei para Imogen que ia ficar com ele. No sábado de manhã, ela apareceu com a caminhonete e me ajudou a levar minhas coisas. Não era muita coisa, já que quase todos os móveis eram do Dennis, ou tínhamos comprado juntos. Levei minhas roupas, livros, utensílios de cozinha e uma escrivaninha pequena que já era minha antes do namoro. Imogen me ajudou a subir tudo os 3 lances de escada, porque o prédio não tinha elevador. Passamos a tarde arrumando meu cantinho novo. Encostei a cama na parede, coloquei a escrivaninha debaixo da janela e pendurei as roupas no armário, que mal dava para chamar de armário. Depois, fomos à loja de utilidades e comprei cortinas. Fiquei um tempão parada no corredor olhando as opções: bege, cinza, branco, azul marinho. Até que vi umas amarelo vivo com um desenho que lembrava raio de sol. O Dennis teria odiado. A mãe dele diria que eram exageradas. Na hora comprei. Imogen me ajudou a pendurar. E quando a gente terminou, o apartamento ficou com outra cara. Mais claro, mais alegre, mais meu. Olhei para aquele espaço pequeno e caro que eu tinha escolhido sem pedir a opinião de ninguém. E senti uma coisa que não sentia fazia anos. Liberdade. No domingo à tarde, fui ao supermercado perto do AP Novo. Estava lendo os rótulos no corredor das massas, quando ouvi alguém chamar meu nome. Levantei os olhos e vi o Phineas vindo com o carrinho. Ele era o padrinho do Dennis. Ou seria, até eu cancelar o casamento. Parou ao meu lado e perguntou como eu estava. Falei que estava bem e tentei passar, mas ele ficou na frente. Disse que o Dennis estava muito mal. Não comia, não dormia, vivia isolado, parecia que tinha perdido o chão. Falou que talvez eu devesse dar uma segunda chance, porque todo mundo erra e o Dennis realmente me amava. Fiquei pensando no que o Dennis deve ter contado para ele sobre o nosso término. Então perguntei se ele sabia o que o Dennis tinha dito para mim. Phineas ficou desconfortável. Disse que o Dennis comentou alguma coisa sobre brigas durante os preparativos. Falei para o Phineas que o Dennis me exigiu perder 15 quilos para não sair gorda nas fotos do casamento. O rosto do Phineas mudou na hora. Ele disse que não fazia ideia disso. Falei que o Dennis tinha mais é que se sentir mal mesmo, não só por causa das consequências, mas pelo que ele disse para mim. Phineas ficou em silêncio. Depois disse que sentia muito, que não sabia mesmo o que tinha acontecido. Falou ainda que se alguém dissesse para ele emagrecer para sair bem em foto, teria agido igual a mim. Agradeci pela sinceridade. Disse que precisava terminar as compras e ele finalmente tirou o carrinho da frente. Na terça de manhã, encontrei a Felícia para um café antes do trabalho. Ela ficou me olhando com uma expressão que não consegui decifrar. Depois disse que tinha ouvido uma coisa de outra amiga e queria me contar. Falou que a ex do Dennis também terminou tudo de repente. Ninguém do grupo sabia por quê, porque ela só parou de aparecer e o Dennis dizia que tinham se afastado. Felícia sempre achou estranho aquele namoro acabar tão rápido. Agora, ela estava começando a se perguntar se ele não tinha feito algo parecido com a ex. Cheguei em casa à noite, abri o notebook e fuçando fotos antigas do Dennis, encontrei a ex dele nas redes. O nome dela era Rachel e ela morava 2 cidades depois da minha. Fiquei um tempão olhando o perfil dela, tentando decidir se devia ou não entrar em contato. Era estranho mandar mensagem para alguém que eu nem conhecia só para perguntar sobre a vida amorosa dela, mas queria saber se o Dennis tinha esse padrão ou se era só comigo. Mandei a mensagem, me apresentei, expliquei que tinha sido noiva do Dennis até pouco tempo atrás. Contei que estava entrando em contato porque soube que o namoro deles também tinha acabado de repente e queria saber se ela toparia conversar sobre o que aconteceu entre eles. Apertei enviar antes que pudesse me arrepender. No dia seguinte, a Rachel respondeu dizendo que ficaria feliz em conversar. Combinamos de almoçar no sábado, num restaurante no meio do caminho entre nossas cidades. Cheguei primeiro e sentei numa mesa perto da janela. Rachel chegou 10 minutos depois e reconheci ela das fotos. Sentou na minha frente e fizemos o pedido. Então, ela perguntou o que tinha acontecido entre mim e o Dennis. Contei sobre a pressão para emagrecer, a interferência da mãe dele e como ele riu quando perguntei se ele também pretendia perder peso. Rachel balançou a cabeça, como se nada disso fosse novidade para ela. Contou que o Dennis tinha feito coisas parecidas com ela. No começo, ele era incrível, super atencioso. Depois, aos poucos, começou com comentários. Dizia que o trabalho dela não tinha prestígio suficiente e que ela devia buscar algo melhor, que as amigas atrapalhavam o potencial dela. Criticava o tempo que passava com a família. Com o tempo, começou a falar da aparência dela também, dizendo que precisava se maquiar mais, que as roupas eram muito simples, que ela deveria perder uns quilos e ficar mais em forma. Sempre colocava como se estivesse querendo o melhor para ela. Rachel contou que tentou durante 6 meses se adaptar ao que ele queria. Mudou o cabelo, comprou roupas novas, entrou na academia. Mas nada era suficiente. Ele sempre achava algo para ela mudar. Só terminou quando percebeu que a tal melhor versão nunca ia satisfazer, porque o objetivo dele não era ajudar, era controlar. Voltei para casa depois do almoço com a Rachel sentindo um misto de validação e tristeza. Fiquei aliviada porque a história dela mostrou que eu não era louca nem exagerada. Dennis já tinha feito isso antes. Tinha um padrão de criticar mulheres e disfarçar como cuidado. Mas também bateu uma tristeza por ter desperdiçado 4 anos com alguém tão previsível. Se eu tivesse ouvido a Rachel antes, talvez tivesse percebido os sinais e ido embora antes de ficarmos noivos, de planejar casamento, de construir uma vida juntos que agora eu teria que desfazer, pedacinho por pedacinho. Liguei para a Maia do carro e contei sobre o encontro. Ela ouviu tudo e depois disse algo que mudou minha forma de enxergar a situação. Que perceber o padrão agora me impediu de perder ainda mais tempo. Comentou que muita gente passa décadas em relações assim por nunca ter certeza de que o problema é real. Eu tinha essa certeza. Eu tinha provas de que sair era a escolha certa. Isso era motivo para comemorar, mesmo doendo. 3 semanas depois, chegou a conferência profissional. Fiz o check-in no hotel na quinta tarde e mal entrei. Já vi o Dennis do outro lado do saguão, conversando com alguém do financeiro. Meu estômago revirou, mesmo sabendo que ele estaria lá. Eu tinha me preparado, mas ver de perto deixou tudo mais intenso. Virei em direção ao elevador, torcendo para não cruzar com ele, mas o Otto apareceu do meu lado. Ele era do meu setor e já tínhamos trocado ideia em eventos da empresa. Perguntou se eu queria um café antes da primeira sessão. Aceitei, porque era melhor ter companhia do que ficar sozinha. Fomos à cafeteria e o Otto pediu 2 lattes. Não comentou sobre o Dennis, nem perguntou da minha vida pessoal. Só falou dos projetos do trabalho e das sessões da conferência que queria assistir. Esse cuidado discreto me fez sentir menos sozinha. Percebi que, de tanto focar no Dennis, no casamento e no fim, tinha esquecido das outras pessoas que se importavam comigo. O primeiro dia foi tranquilo porque a organizadora cumpriu a promessa de nos manter separados. Não vi o Dennis de novo até o intervalo de networking na sexta tarde. Eu conversava com alguém de outra empresa quando vi o Dennis vindo na minha direção. Fiquei tensa na hora, mas antes que ele chegasse perto, o Otto atravessou o caminho dele e começou a perguntar detalhes de um projeto, o que rendeu uma explicação longa. Dennis acabou tendo que parar e conversar, porque ignorar o Otto seria falta de educação. Fiquei só observando, agradecida. Otto segurou o Dennis por uns 15 minutos falando de relatório e cronograma, tempo suficiente para que eu pudesse sair dali. Mais tarde, encontrei o Otto perto da mesa de café. Agradeci com um sorriso, e ele só deu de ombros, dizendo que todo mundo merece colegas que se apoiam. Aquilo me fez perceber o quanto eu ainda tinha gente ao meu redor. Eu estava tão focada no que perdi com o fim do relacionamento, que nem tinha reparado no que permanecia. Voltei da conferência no domingo à noite e fui ver a correspondência. Tinha um envelope de uma agência de viagens. Abri, e era um aviso de pagamento do pacote de lua de mel que o Dennis tinha reservado. Viagem marcada para dali a 2 meses. O valor era $6.000 e pedia o pagamento total em 30 dias, já que o pacote era não reembolsável. Liguei para o Dennis na mesma hora. Ele atendeu no terceiro toque. Perguntei por que não tinha cancelado a lua de mel. Ele disse que, com tudo o que estava acontecendo, simplesmente esqueceu. Falei que esquecer não era desculpa e que ele precisava resolver. Dennis disse que cada um deveria pagar metade, já que os dois se beneficiaram ao reservar. Eu respondi que não pagaria por uma lua de mel que não ia acontecer, por culpa dele. Ele disse que eu estava sendo irracional. Desliguei e liguei para a agência de viagens. A atendente explicou que a reserva estava no nome do Dennis
Dennis e só ele poderia cancelar ou modificar. Também disse que, se não pagasse, a dívida ia para a cobrança. Mandei mensagem para o Dennis avisando do prazo e que a responsabilidade era dele. Ele não respondeu. Marquei uma consulta com uma advogada na semana seguinte para tentar resolver a bagunça financeira que o Dennis deixou. O escritório era pequeno, cheio de caixas de arquivo empilhadas pelas paredes. A advogada, uma mulher de uns 50 anos, me ouviu contar sobre a lua de mel, os depósitos do casamento e a calção do apartamento, metade da qual o Dennis ainda me devia. Ela foi anotando tudo num bloco amarelo e perguntou o que tínhamos registrado por escrito. Mostrei o contrato do antigo apartamento, os e-mails sobre a reserva da lua de mel e os prints das mensagens em que o Dennis dizia que eu tinha uma dívida por conta dos cancelamentos do casamento. Ela analisou tudo com calma por uns 20 minutos antes de levantar os olhos. Disse que poderíamos deixar tudo bem definido, compensando o que o Dennis alegava que eu devia com o que ele realmente me devia. Só a calção já era de $1.200 e o Dennis nunca pagou a parte dele quando nos mudamos. Isso praticamente cobria quase tudo o que ele dizia que eu devia pelo depósito do salão de festas. Na hora, ela digitou um documento listando todas as despesas compartilhadas e quem era o responsável por cada uma. A lua de mel era a responsabilidade dele, já que estava no nome dele e fui eu quem pediu o cancelamento. O salão de festas era dividido meio a meio, já que os dois assinaram o contrato. Os outros depósitos seguiram o mesmo critério, conforme quem assinou cada papel. Quando ela terminou, o documento mostrava que, na verdade, o Dennis ainda me devia $300 a mais do que eu devia pra ele. Ver tudo detalhado, preto no branco, me deu um alívio que eu não sentia fazia semanas. Paguei os honorários, saí de lá com tudo organizado numa pasta. E na minha próxima sessão com a Maia, ela puxou um assunto que percebeu na minha fala sobre o casamento. Perguntou por que eu deixei o Dennis decidir praticamente tudo sozinho. Eu respondi que ele parecia tão empolgado, e eu só queria vê-lo feliz. Maia quis saber o que eu queria para o casamento. Fiquei tentando lembrar se tinha desejado alguma coisa específica, mas não consegui pensar em nenhum detalhe pelo qual eu realmente tivesse brigado. Ela perguntou se eu era grata por o Dennis querer se casar comigo. Aquilo mexeu comigo, porque era algo que eu evitava olhar de frente. Eu disse que sim, que me sentia sortuda por ter sido escolhida por alguém como ele. Ela então perguntou o que eu queria dizer com alguém como ele. Tentei explicar. O Dennis era confiante, engraçado, bem-sucedido. E às vezes eu ficava me perguntando por que ele me escolheu. Maia apontou que eu também era confiante, engraçada e bem-sucedida. Eu disse que parecia diferente. Ela perguntou como. Foi aí que caiu a ficha de que eu fingia gratidão por ter sido escolhida. Como se eu devesse agradecer por alguém querer casar comigo. Por causa disso, eu nunca defendia o que eu queria, com medo de parecer difícil ou ingrata. Maia perguntou se eu achava que tinha direito de ter opinião sobre o próprio casamento. Falei que sim, claro. Mas ouvindo minhas próprias palavras, percebi que não agi como se acreditasse nisso de verdade. Ela comentou que esse padrão provavelmente aparecia em outras áreas do nosso relacionamento também. Comecei a lembrar de todas as vezes em que concordei com coisas que não queria. Ou fiquei em silêncio quando o Dennis tomava decisões sem me consultar. O casamento era só o exemplo mais óbvio de como eu fui me anulando para agradá-lo. Naquela semana, comecei a correr distâncias maiores. Meus habituais 5 quilômetros ficaram fáceis demais. Então aumentei para 6, depois 7, até quase 10. Descobri um estúdio de yoga do outro lado da cidade com aulas avançadas e me matriculei para o mês inteiro. As aulas eram bem mais puxadas do que eu estava acostumada, e isso me animava. Gostava de sentir meus músculos tremendo, minha respiração acelerada e perceber que estava ficando mais forte. Cada quilômetro parecia que eu deixava para trás um pouco da vergonha que o Dennis tentou jogar em mim. Ele queria que eu mudasse meu corpo para agradá-lo, mas agora eu mudava por mim. Estava mais rápida, mais forte. E isso não tinha nada a ver com a aparência. A instrutora do estúdio perguntou se eu estava treinando para alguma prova. Respondi: estou treinando para voltar a ser eu mesma. Ela sorriu de um jeito que mostrava que entendeu exatamente o que eu quis dizer. Depois da aula, me olhei no espelho do estúdio e vi alguém ocupando espaço, sem pedir desculpa por isso. Meu corpo era meu, sempre foi. Eu só tinha esquecido disso por um tempo. Mais ou menos nessa época, a verdade sobre o meu término com o Dennis começou a circular entre nossos amigos. Não contei para muita gente, mas a Felícia contou pro namorado dela, que contou pra outra pessoa. E assim a história foi vazando. Algumas pessoas simplesmente sumiram. 3 amigos em comum pararam de responder minhas mensagens e me deram unfollow nas redes sociais. Achei que estavam do lado do Dennis, ou não acreditavam em mim, ou achavam que eu estava exagerando em relação ao que ele pediu. Outras pessoas me procuraram para dizer que sempre acharam estranho o jeito como ele me tratava. Uma mulher do nosso clube do livro mandou uma mensagem enorme contando que reparava como o Dennis falava por cima de mim quando estávamos em grupo, e ficou feliz por eu ter me afastado dele. Um rapaz da academia comentou que o Dennis fazia observações sobre o corpo de outras mulheres, quando eu não estava por perto, e que isso sempre o deixava desconfortável. Cada mensagem revelava detalhes que as pessoas notavam, e que eu tentava justificar pra mim mesma. Me senti meio ingênua por não ter percebido antes, mas ao mesmo tempo grata por saber que tinha gente prestando atenção, mesmo quando eu não via. 2 semanas depois, marquei um café com 3 amigas do tempo da faculdade, em quem eu confiava de verdade. Pedimos as bebidas, sentamos numa mesa de canto e fui direta. Perguntei se já tinham ouvido o Dennis falar algo estranho sobre minha aparência. Elas se olharam antes de responder. Por fim, uma delas disse que sim. Contou que o Dennis fazia comentários maldosos disfarçados de piadas, como sugerir um penteado novo, perguntar se eu ia mesmo comer sobremesa, ou dizer que algumas cores não combinavam comigo. Disse que todas riam sem graça porque não sabiam como reagir. Outra amiga lembrou que ele já falou que eu devia me considerar sortuda por estar com ele, porque a maioria dos caras da idade dele queria alguém mais jovem e magra. Ela disse que quase respondeu na hora, mas ficou com receio de criar um climão. A terceira admitiu que pensou várias vezes em me puxar de lado, mas não sabia como abordar o assunto sem parecer invasiva. Fiquei ali, percebendo que os sinais eram claros para os outros mesmo quando eu tentava me convencer do contrário. Elas pediram desculpa por nunca terem falado nada. Respondi que não era culpa delas. Eu precisava enxergar. E agora finalmente enxerguei. 3 dias depois daquele café, o Dennis me mandou um e-mail enorme. O assunto era: precisamos conversar. O e-mail tinha 12 parágrafos tentando me convencer de que eu estava jogando tudo fora por causa de um único erro, detalhando cada coisa boa que ele fez por mim no nosso relacionamento. Ele relembrou aquele dia em que dirigiu 6 horas para me buscar quando meu carro quebrou. Falou da festa surpresa de aniversário que preparou 2 anos atrás. Mencionou todos os presentes, viagens e momentos em que me apoiou quando eu mais precisei. Disse que só fez um comentário querendo que eu estivesse no meu melhor para o nosso casamento e que eu estava destruindo tudo por causa disso. Me acusou de ser injusta, irracional, egoísta e afirmou que, se eu realmente o amasse, perdoaria esse erro e voltaria para ele. Li o e-mail 3 vezes. Escrevi uma resposta explicando que não era só um erro, mas um sintoma da forma como ele me via. Apaguei. Escrevi outra, dessa vez falando sobre o padrão controlador que esteve presente durante todo o nosso relacionamento. Apaguei de novo. Tentei uma terceira vez, mais direta. Disse apenas que não ia voltar e que ele precisava respeitar minha decisão. Estava prestes a enviar quando liguei para Maia. Ela pediu que eu lesse o e-mail em voz alta. Quando terminei, ela ficou alguns segundos em silêncio e disse que aquilo era pura manipulação, feito para me fazer duvidar da minha escolha. Ela disse que ele estava distorcendo tudo para se colocar como vítima e que o limite mais claro que eu podia impor era o silêncio. Segundo ela, não responder era a melhor forma de mostrar que eu não ia mais alimentar a narrativa dele. Agradeci e apaguei os 3 rascunhos sem enviar nada. Uma semana depois, chegou uma carta no meu novo apartamento. Não reconhecia a letra do envelope. Eram 3 páginas de papel florido, escritas pela Blythe. De algum jeito, ela descobriu meu endereço novo, mesmo sem eu ter passado. A carta dizia que eu estava destruindo o coração do filho
dela e acabando com a vida dele, que Dennis era um homem maravilhoso e merecia uma esposa que soubesse valorizá-lo, e que eu estava sendo cruel por não tentar resolver tudo por causa de um detalhe mínimo. Falava que mulheres deviam ser gratas pela atenção dos homens e que tinham obrigação de se cuidar para manter isso. Comentou que a geração dela sabia que casamento exigia compromisso e sacrifício, e que a minha era egoísta demais para fazer um relacionamento dar certo. Garantiu que eu me arrependeria quando fosse mais velha, sozinha, sentindo que joguei fora a minha chance de ter uma família. Disse ainda que Dennis contou pra ela que eu nem quis conversar sobre as preocupações dele com as fotos do casamento, o que só provava que eu não o amava de verdade. A carta revelou mais sobre os valores dela do que eu jamais soube. Li 2 páginas e parei ali mesmo. Não precisava saber o resto do que ela pensava sobre mim, minhas escolhas ou minha geração. Fui até a lixeira da cozinha e joguei a carta fora sem terminar de ler. No mês seguinte, uma amiga do trabalho se casou e quase desisti de ir. Tinha medo de que fosse doloroso ver alguém se casando quando o meu casamento deveria acontecer em 3 meses. Mas já tinha confirmado presença, comprado presente. Então coloquei um vestido e fui. A cerimônia era ao ar livre, num jardim, e a noiva estava radiante. O noivo olhava pra ela como se ela fosse perfeita do jeito que era. Chorou quando ela entrou. Nos votos, ele disse que amava cada parte dela e que queria passar a vida fazendo ela feliz do mesmo jeito que ela o fazia. Em vez de sentir inveja, senti alívio. Fiquei profundamente grata por não ter me casado com Dennis e tive plena certeza de que tomei a decisão certa. Na festa, dancei, comi bolo, celebrei um amor como eu achava que o amor deveria ser. Voltei pra casa naquela noite me sentindo surpreendentemente bem. Na semana seguinte, Otto me chamou pra almoçar. Fomos a uma lanchonete perto do escritório. E mesmo com o frio, sentamos do lado de fora. Ele disse que queria me contar uma coisa, que passou por algo parecido com uma ex que vivia criticando tudo nele. Dizia que ele precisava se vestir melhor, malhar mais, ser mais sociável, tudo sempre com o pretexto de ajudar. Levou 2 anos pra reconstruir a própria autoestima depois desse relacionamento. E até hoje, às vezes, ainda ouve a voz dela na cabeça dizendo que ele não é bom o suficiente. Dividir nossas experiências me fez me sentir menos sozinha. Otto comentou que o mais difícil era perceber o quanto tinha mudado só pra agradar ela. Parou de fazer o que gostava, fingia gostar do que ela gostava. E quando terminou, mal se reconhecia. Eu disse que entendia perfeitamente. Terminamos nossos sanduíches e voltamos pro trabalho. E eu agradeci internamente por conhecer alguém que realmente entendesse. 5 meses depois do término, Dennis apareceu no meu prédio. Eu estava voltando de uma corrida quando vi ele esperando na entrada. Na hora, meu corpo ficou todo tenso. Ele disse que estava fazendo terapia, que agora entendia o que fez de errado. Contou que a terapeuta mostrou pra ele como os comentários sobre meu peso eram nocivos e controladores. Perguntou se a gente podia tentar de novo. Prometeu que tinha mudado e que nunca mais ia me fazer sentir daquela forma. Por um momento, me senti tentada pela familiaridade, pelo pedido de desculpas que eu sempre quis ouvir. Uma parte de mim queria acreditar que as pessoas mudam. Outra sentia falta das coisas boas do nosso relacionamento. Outra estava cansada de estar sozinha. Mas olhei pra ele ali, parado, e lembrei de tudo. De quando ele riu quando perguntei se ele também ia perder peso, da carta da mãe dele falando que eu tinha que me manter em ordem, dos 4 anos me diminuindo pra caber no que ele queria. Falei pro Dennis que admirava ele por estar se cuidando, mas não queria voltar. Algumas coisas simplesmente não podem ser desfeitas. Algumas confianças não podem ser reconstruídas. Ele me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma. Disse que eu estava sendo injusta por não dar a ele uma chance de mostrar que mudou. A voz dele ficou mais alta. Disse que fez terapia por minha causa, que se esforçou e que eu devia pelo menos tentar. O tom de raiva dele só mostrou que ele não tinha mudado de verdade. Quem entende mesmo o que fez de errado não cobra recompensa por fazer o mínimo. Fiquei calma. Desejei tudo de bom, mas deixei claro que minha decisão era final. Ele tentou me abraçar na despedida e eu recuei. Ver a mágoa no rosto dele quase me fez sentir culpada. Quase. Naquele momento me dei conta de que não era mais minha obrigação cuidar do que ele sentia. Ele foi embora sem falar mais nada. Fechei a porta e desabei no chão, sentindo as mãos e o corpo inteiro tremerem, mas a cabeça estava firme. Peguei o celular e mandei mensagem pra Maia, contando que consegui manter meus limites e que, ao mesmo tempo, foi horrível e necessário. Ela respondeu na hora com um emoji de orgulho e disse: "É isso aí, crescer dói mesmo." 6 meses depois do fim, finalmente saiu a papelada da divisão dos bens. Fui até o escritório do advogado bem no centro, e ele espalhou os documentos na mesa, mostrando onde eu devia assinar. Estava tudo explicado e justo. Metade certinha da poupança, os móveis divididos conforme quem ficou com o quê, o depósito do antigo AP calculado e repartido. Assinei folha por folha, sentindo que cada assinatura fechava uma porta que precisava ser fechada. Saí daquele escritório oficialmente livre financeiramente do Dennis. Eu tinha menos dinheiro do que teria se continuássemos juntos. Era muito mais fácil pagar tudo a 2, mas a paz que eu sentia não tinha preço. Valeu a pena. Cheguei em casa, transferi o que era meu da poupança pra minha conta, e ao ver o saldo, algo dentro de mim se acalmou. Eu estava de verdade começando do zero. 3 semanas depois, veio a promoção. Minha gerente me chamou pra conversar e disse que os diretores tinham adorado meu trabalho na conferência. Criaram uma vaga só pra mim e queriam que eu ocupasse. O aumento era suficiente pra eu pensar em alugar um AP melhor ou até juntar dinheiro pra coisas que realmente queria. Topei na hora. Aquela noite, fui comemorar com Felícia e Imogen no nosso restaurante preferido. Pedimos entrada, sobremesa, dividimos uma garrafa de vinho, rimos muito. Felícia não cansava de dizer que sempre soube que eu ia chegar lá. Imogen levantou o copo e falou que tinha orgulho de mim. No dia seguinte, Otto passou na minha mesa pra me parabenizar, disse que fez questão de falar bem de mim pra chefia e que o pessoal ficou impressionado com meu desempenho na conferência. Até perguntaram de mim especificamente. Agradeci por ele confiar no meu trabalho e percebi como estava, aos poucos, construindo uma reputação só minha, sem ligação com nenhum relacionamento. Minha carreira era minha, meu sucesso era só meu, e ninguém podia tirar isso. Com parte do dinheiro que eu teria gastado no casamento, resolvi fazer uma viagem sozinha. Uma semana no Colorado, caminhando, lendo, comendo o que desse vontade. Nunca tinha viajado só antes. O Dennis sempre queria fazer tudo junto, e pra ele, férias era sinônimo de roteiro fechado, tudo planejado com antecedência e reservas em restaurantes. Fui contra tudo isso. Aluguei uma cabana perto do Parque Nacional das Montanhas Rochosas, sem plano nenhum, só querendo acordar cada dia e decidir na hora. No primeiro dia, acordei cedo, fiz café e sentei na varanda vendo o sol nascer atrás das montanhas. Ninguém pra perguntar o que eu queria fazer, ninguém pra sugerir programas que eu deveria gostar. Escolhi uma trilha de um mapa no centro de visitantes. Passei 4 horas andando no meio dos pinheiros e atravessando riachos, parando quando dava vontade pra tirar foto ou só respirar. Almocei panquecas numa lanchonete às 2 da tarde, porque quis. Cada escolha era minha. O café da manhã, a programação da tarde, a hora de dormir. Sentia que depois de anos, a liberdade finalmente conseguia respirar. Fiz trilha diferente todo dia, li 3 livros, jantei sozinha sem precisar agradar ninguém. Na última noite, sentei perto de uma fogueira na porta do chalé e senti uma paz que não sentia há 4 anos. Voltei das férias outra pessoa, mais leve, mais eu mesma. Guardei as botas de trilha no armário e percebi que fazia mais de uma semana que eu nem lembrava de checar se o Dennis tinha visto minhas redes sociais. Abri o aplicativo, por curiosidade, e vi que ele também não olhava meu perfil fazia tempo. O espaço que ele ocupava na minha cabeça tinha encolhido quase a zero. Eu estava preenchendo isso com hobbies, amizades, planos profissionais só meus. Comecei a fazer cerâmica nas noites de terça. Entrei num clube do livro que se reúne todo mês numa cafeteria do centro. Combinei de sair com colegas fora do expediente. Estava criando uma vida que era a minha cara, em vez de ser o que alguém esperava de mim. Maia e eu conversamos sobre encerrar a terapia na próxima sessão. Ela disse que eu estava muito melhor. Destacou como eu cresci ao reconhecer meu valor. Eu também enxergava isso. 6 meses antes, ainda me questionava se tinha feito certo ao terminar com o Dennis. Agora, não tinha mais dúvida. Foi a melhor decisão. Maia falou que eu desenvolvi ferramentas para impor limites e confiar nos meus
instintos, e que isso ia me ajudar em todos os relacionamentos dali em diante. Falei que queria continuar conversando com ela, mas com menos frequência. Combinamos sessões mensais, em vez de semanais. Eu queria manter o progresso. Queria seguir escolhendo pessoas que somam, não que me diminuem. Comecei a sair casualmente com algumas pessoas no início da primavera. Nada sério, só cafés e caminhadas no parque. Logo percebi que minha postura tinha mudado. Falava com clareza o que eu queria. Sugeria outros lugares se o restaurante não me agradava. Não ria de piadas sem graça só por educação. Se algo suave e esquisito, encerrava o encontro mais cedo, sem precisar pedir desculpa, nem inventar explicação. Teve um cara que ficou falando da ex o tempo todo. Terminei meu café e fui embora dizendo que não éramos compatíveis. Ele ficou surpreso, mas eu segui tranquila. Confiar no que eu sentia, em vez de tentar agradar, foi libertador. Um dia, a Imogen me ligou cedo, perguntando se a gente podia tomar café. Fomos num lugar perto do AP dela que faz omelete maravilhoso. Ela disse que tinha orgulho de mim pela forma como encarei tudo com o Dennis, e que me ver saindo de uma situação ruim ajudou ela a impor limites melhores na própria vida. O chefe vinha abusando há meses, exigia horas extras sem pagar, cobrava resposta de e-mail no fim de semana, fazia ela se sentir culpada por dizer não. Até que um dia, ela comunicou que não estaria mais disponível fora do horário de trabalho. O chefe não gostou, mas teve que aceitar. Ela me contou que ver como eu passei a me colocar em primeiro lugar fez com que ela percebesse que também podia fazer isso por si mesma. O comentário dela me fez perceber que minha decisão de ir embora trouxe impactos muito além da minha própria cura. Aquilo se espalhou e tinha um valor que eu não imaginava. 9 meses depois do término, corri uma meia maratona. Treinei por 12 semanas, fazendo 3 corridas curtas durante a semana e uma longa todo domingo, sempre me desafiando mais a cada semana. Meu corpo foi ficando mais forte, minha mente mais leve. No dia da prova, o céu estava azul e fazia frio. Fiquei na linha de largada com centenas de outros corredores. Veio o sinal e todos começaram a correr juntos. Os primeiros quilômetros foram tranquilos. Minhas pernas estavam frescas, a respiração no ritmo. Lá pelo 7º quilômetro, as pernas começaram a pesar, mas eu segui. O 10º quilômetro foi puxado, meu corpo só queria parar, mas repeti pra mim mesma que faltavam só mais alguns quilômetros. Eu sabia que tinha treinado para aquilo, que tinha construído aquela força sozinha. Quando cruzei a linha de chegada com 21,1 quilômetros, alguém pendurou uma medalha no meu pescoço. Minhas pernas tremiam, os pulmões ardiam, mas a sensação era incrível. Passar por aquela linha era a prova de quanto eu tinha crescido. Meu corpo me levou até ali com a força que eu mesma construí. Não pra agradar ninguém, não pra sair bem na foto, só pra ver do que eu era capaz. Fiquei muito orgulhosa do que conquistei. 2 semanas depois, Otto me convidou para um churrasco na casa dele. Disse que ia reunir uns amigos e achou que eu ia gostar de conhecer o pessoal. Levei uma garrafa de vinho e subi meio nervosa até o apartamento, sem saber o que esperar do grupo. Quando a porta abriu, Otto me apresentou para 6 pessoas que estavam na sala. Todos foram super receptivos. Me perguntaram sobre as corridas, meu trabalho, sobre o que eu curtia fazer. Ninguém falou da minha aparência. Ninguém comentou nada sobre meu prato quando fomos comer hambúrguer na varanda. Uma mulher contou que estava treinando para um triatlo e me chamou para correr com o grupo dela. Um cara dividiu umas histórias hilárias de encontros desastrosos e todo mundo caiu na risada. Fiquei lá, comendo salada de batata e tomando cerveja, e percebi que aquilo era o que eu buscava. Normalidade. Gente que não acha que corpo é assunto público. Pessoas que querem saber do que você faz e pensa, não só da sua aparência. Voltei pra casa me sentindo mais leve, contente por ter encontrado amigos que gostavam de mim por quem eu sou, não pelo que eu pareço. 3 semanas depois, a Rachel me mandou mensagem perguntando como eu estava. Fiquei olhando o nome dela no celular antes de responder. Marcamos de tomar um café no sábado de manhã. Cheguei cedo, pedi um latte, e logo ela entrou sorrindo, com um jeito novo, mais saudável. Nos abraçamos, sentamos, e ela quis saber da minha vida desde o término. Falei da terapia, da promoção no trabalho, da meia maratona. Ela ouviu atenta, balançou a cabeça e disse: "Estou orgulhosa de você por ter tido coragem de sair." Depois, contou como foi o processo dela depois do Dennis. Fez 6 meses de terapia, entrou num clube do livro, voltou a pintar. Aprendeu a identificar sinais de alerta cedo, e acabou conhecendo alguém novo. Uma pessoa que nunca sugeriu que ela mudasse nada, que gostava dela exatamente como ela era. Me mostrou fotos do anel de noivado, dava pra ver como ela estava feliz falando do novo parceiro. Ela disse: "Encontrar alguém que me valoriza, em vez de me diminuir, me ensinou como o amor deveria ser." Ver a felicidade dela me encheu de esperança. Se ela conseguiu se curar e achar alguém melhor, talvez eu também consiga. No começo do verão, me mudei para um apartamento maior de um quarto. O novo salário me permitiu viver num bairro melhor, com mais espaço. Passei 2 semanas decorando tudo do meu jeito. Comprei um sofá azul bem vibrante porque achei lindo. Pendurei quadros que me faziam sorrir sem me importar se os outros iam gostar. Organizei os móveis para ter um canto de leitura perto da janela. Cada detalhe refletia só o meu gosto, sem concessão. Não precisei pensar no que o Dennis acharia ou se a mãe dele aprovaria. O apartamento era só meu. Chegar do trabalho era como voltar para mim mesma. Eu abri a porta, via as cortinas amarelas, o sofá azul e sentia orgulho do espaço que criei. Aquilo era independência. 10 meses depois do término, o Dennis mandou mensagem. Quando vi o nome dele na tela, meu estômago gelou por um segundo. Ele disse que estava namorando alguém novo e queria que, caso a gente se esbarrasse por aí, fosse tudo de boa, sem constrangimento. Li a mensagem 2 vezes e não senti nada, nem raiva, nem tristeza. Só uma leve sensação de que tudo tinha mesmo acabado. Respondi com educação, desejei coisas boas e disse que preferia manter só uma relação profissional. Depois, apaguei o número dele do telefone. Não precisava mais deixar aquela porta entreaberta. O que tivemos já era. Eu estava em outra fase. O aniversário da Felícia caiu num sábado quente de junho. Ela alugou um espaço na cobertura no centro e chamou 40 pessoas. Fui com um vestido que comprei só porque amei, sem pensar em mais nada. Entrei e vi amigos de várias épocas diferentes da minha vida se misturando. Otto conversava com Imogen. O pessoal do grupo de corrida estava perto do bar. Peguei uma bebida, entrei nas conversas, dei risada das piadas. Marquei um jantar pra semana seguinte. No meio da festa, percebi uma coisa. Eu estava realmente feliz. Não só bem, não só me recuperando, mas feliz de verdade com a vida que estava levando. Não pensava mais no que perdi, só no que estava construindo. Sorri tanto que a Felícia veio perguntar o que era tão engraçado. Eu disse que só estava feliz, e ela me abraçou dizendo que dava pra perceber. Em julho, tive minha última sessão regular com a Maia. Ela me perguntou o que eu tinha aprendido com tudo aquilo. Pensei um pouco antes de responder. Disse que aprendi que amor de verdade não exige que eu mude meu corpo ou diminua minha voz. Que a pessoa certa celebra quem eu sou, em vez de criticar quem eu não sou. Que eu mereço esse tipo de amor. Aprendi a confiar nos meus instintos quando sinto que algo não está certo. Percebi que sair de uma situação ruim requer coragem, mas ficar nela, às vezes, exige ainda mais. Maia sorriu e disse que eu tinha feito um trabalho importante. Falou pra eu ligar se precisasse, mas achava que eu já tinha as ferramentas pra enfrentar o que viesse. Saí do consultório dela me sentindo pronta. Numa noite de agosto, resolvi olhar fotos antigas do meu relacionamento com Dennis. Fiquei passando pelas imagens de nós dois em restaurantes, parques, festas. Achei que fosse me sentir triste, mas o que senti mesmo foi gratidão. Sou grata por ter descoberto quem ele realmente era antes do casamento. Sou grata por ter tido coragem de sair quando percebi a verdade. O ano que passei me reconstruindo me ensinou a me valorizar. Aqueles 4 anos não foram em vão. Me mostraram exatamente o que eu não queria para minha vida. Me mostraram a diferença entre ser amada e ser controlada. Fechei o aplicativo de fotos, apaguei o álbum e senti que não precisava mais olhar para trás. Em setembro, conheci alguém novo num jantar. Uma amiga do grupo de corrida me chamou para ir à casa dela, comer e jogar conversa fora. Quando cheguei, vi um rapaz desconhecido ajudando na cozinha. Minha amiga nos apresentou, e durante o jantar, ele puxou assunto sobre minha corrida. Parecia mesmo
interessado no meu treino para a meia maratona. Passamos horas conversando sobre livros, viagens e trabalho. Ele falou da carreira, da família, e contou que sonha um dia percorrer a trilha dos Apalaches. Em nenhum momento comentou sobre minha aparência. Nossa conversa fluiu leve, natural, de um jeito que eu sequer lembrava que existia. No fim da noite, ele pediu meu número e eu passei, curiosa para ver no que aquilo ia dar. 3 dias depois, ele me chamou para jantar. Fiquei encarando o celular, animada, um pouco nervosa, mas sem aquele medo de antes. Agora eu sabia reconhecer sinais de alerta e confiava em mim o bastante para ir embora se notasse qualquer coisa estranha. Essa confiança foi a melhor coisa que ganhei quando deixei o Dennis. Digitei um sim e sugeri um restaurante. Combinamos para sexta-noite. Larguei o celular e sorri. Era diferente. Era certo. Um ano depois de tirar o anel de noivado, eu estava treinando para minha primeira maratona. Corria 4 vezes por semana e ainda fazia musculação 2 vezes. Meu corpo estava forte, minha cabeça tranquila. Comprei uma viagem para a Islândia em outubro, ansiosa para ver a aurora boreal e andar pelos campos de lava. O trabalho ia bem. Ganhei mais uma promoção e novas responsabilidades. Estava finalmente construindo uma vida em que eu tinha espaço de verdade, sem me desculpar por existir. Uma vida em que meu valor não dependia de como eu saía nas fotos de outra pessoa. Lembrei da noite em que o Dennis me pediu para emagrecer, de como tentou me diminuir e do momento em que tirei aquele anel e escolhi a mim mesma. Nunca tive tanto orgulho da mulher que estou me tornando.